presos, viu, podem ir às ruas em massa. Ontem nós já antecipamos aqui que o projeto, viu, aquela visita dos juízes e promotores e defensores públicos às cadeias, essas visitas já estão acontecendo. Esses profissionais, esses homens da lei já estão dentro dos presídios e desde o mês passado, entre 2.000 e 2.500 presos ganharam as ruas porque estavam com suas penas vencidas. A situação de 94 mil presos no estado de São Paulo, a situação está sendo revista. Ainda existem, inclusive, como a Nancy vai dizer, críticos a essas medidas. A Nancy tem os detalhes. Uma equipe de juízes, promotores e defensores públicos vai avaliar a partir de hoje a situação prisional de 94 mil condenados que cumprem pena em presídios paulistas. Parte destes presos poderá ter reconhecidos direitos e benefícios, incluindo a libertação. Até hoje, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, responsável pelo mutirão, libertou 1 em cada 10 presos que tiveram os seus processos analisados. São Paulo tem hoje 143 mil detentos no regime fechado, alvo do mutirão, e um déficit de 60 mil vagas nessa modalidade prisional. Entre 2.000 e 2.500 presos já foram colocados nas ruas em São Paulo desde o início de maio por uma força-tarefa comandada pelo Tribunal de Justiça, independente do trabalho desenvolvido pelo CNJ. Motivo de polêmica entre os integrantes do próprio Poder Judiciário e também do Ministério Público Estadual, a medida serviu para amenizar um outro déficit, o de 7 mil vagas do regime semiaberto. Os críticos afirmam que forças-tarefas e mutirões são métodos equivocados de se resolver a superlotação do sistema carcerário, porque as decisões seriam tomadas sem os devidos critérios, como a aplicação de exame criminológico, colocando na rua pessoas que representam perigo à sociedade. Defensores dizem que abrir vagas nas penitenciárias não é o objetivo final dessas medidas, mas conceder liberdade a quem já teria direito a isso. Agora, a realidade, né, é exatamente essa, né? Não se pode manter numa prisão o elemento que já cumpriu a sua pena com a sociedade. Mas também esses críticos, viu, têm toda a razão quando dizem que esses métodos aplicados para colocar em liberdade uma pessoa são métodos superficiais, são métodos que simplesmente não fazem uma avaliação da situação daquele que estava preso. Porque tem toda a razão. Tem muita gente que é condenada a 5 anos de prisão, mas não deveria ser condenada a 5 anos de prisão, porque nem na prisão deveria estar. Porque essa pessoa deveria estar passando por um tratamento médico, tá certo? Porque o problema dela é realmente alguma doença. E ela se constitui em liberdade um perigo para a sociedade. Tem razão esses críticos. É verdade. Os dois pontos, né, de vista têm a sua carga de razão. É evidente que nós temos aí, nós sabemos, uma quantidade enorme de presos que já poderiam estar nas ruas e que ficam ali jogados, esquecidos, né? Fica por conta da morosidade da justiça, enfim. Agora, que nós temos aí que ter realmente um certo receio dessas libertações assim, feitas de, vamos dizer, de batalhão, né? Você pega faz uma força-tarefa para que se, então, tenha mais vagas nos presídios aí abertas. A gente sabe que a necessidade de vagas é imensa, né? Nós não estamos dando conta, mas nós temos como exemplo aí os indultos, né? Nos feriados, aquelas datas específicas, que nós vemos que nós já criticamos muitas vezes que não tem um critério acho que muito seguro para que se coloque esses presos numa liberdade aí num tempo, em alguns dias. Imagine então para você fazer uma força-tarefa e libertá-los aí É aquilo que a gente está comentando sempre aqui, né? Os presídios, eles não têm estrutura para recuperar a pessoa. Então, se o sujeito entra muitas vezes porque virou criminoso por falta de oportunidades e vai continuar com falta de oportunidade porque ele simplesmente ficou isolado ali sem ter realmente uma ocupação. Porque tem alguns presídios aqui no estado de São Paulo que ainda tem essa proposta, mas a maioria com certeza virou um depósito de preso, como já foi inclusive denunciado. Sem dúvida, né? O que o mutirão faz é fazer justiça, ou seja, você realmente fazer com que os presos que já cumpriram as suas penas, ainda permanecem nos presídios, ganhem a liberdade. É claro que muitas vezes, entendo o posicionamento da crítica, isso atropela alguns procedimentos que seriam fundamentais, mas num sistema penitenciário falido como o nosso, que não recupera ninguém, absolutamente ninguém, a gente espera
esperar que seja feita uma triagem, a gente acreditar que essa triagem é feita numa situação de normalidade, não é feita. Então, quer dizer, não é o mutirão que vai impedir a realização dessa triagem, dessa avaliação, enfim, isso não acontece. Então, o que o mutirão faz é fazer justiça apenas. Agora